Olá, meu nome é José Neto e hoje nós temos aqui com a gente a Tânia Lacerda, ela que é professora de frequências de brilho. Tânia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, José? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você por essa oportunidade, por estar conversando aqui comigo e por disponibilizar esse material para as pessoas interessadas. Muito obrigado. E, Ah, assim, começando a entrevista, eu queria saber como é que você conheceu o trabalho de frequências, como é que foi o seu contato, como é que foi esse chamado para você e quando isso aconteceu? Faz sim, bastante tempo já? sim. O meu caminho na frequência começou através de uma amiga que tem um filho autista. E indicaram para ela o trabalho de frequências para o filho dela. Com isso, eu, eles começaram a ir numa pessoa no Rio, Uma pessoa, um e terapeuta, você fala. um terapeuta de Frequência. frequências de brilho, e atendia em Araras na época. E depois a gente conseguiu trazer essa pessoa para atender em Juiz de Fora. E aí eu comecei a fazer as sessões de frequência Como cliente nessa época. como cliente. Isso. Aham. E aí, à medida em que eu fui fazendo o trabalho, me submetendo ao trabalho, eu comecei a achar assim muito interessante as mudanças em mim. E Aham. aí eu falei assim, gente, eu vou fazer essa formação, vou conhecer esse trabalho de um outro ponto de vista, como terapeuta. Aham. E aí eu fui fazer a minha iniciação no básico, foi em agosto de 2009. Ah, E aí eu comecei o processo de fazer a formação e fiquei completamente apaixonada pelo curso. O básico para mim foi uma experiência ímpar, porque assim, há muito tempo eu buscava a espiritualidade de uma forma que eu pudesse ter essa espiritualidade de uma forma mais ampla. E, e eu buscava algumas linhas, religiões, e sempre tinha a sensação de que estava me aprisionando. E na frequência eu senti que o poder era meu, eu tinha que estabelecer esse contato, era comigo, a conexão era via eu mesma e o meu eu superior e os mestres. Então foi uma experiência maravilhosa para mim. ok. E aí eu não quis parar mais. Como quase todos nós, eu acredito, né? Eu, desde 2009, eu comecei o básico e aí eu já estou hoje no nível 24. Nossa, É. legal. E também sou professora de frequências de brilho no nível básico, né? Passando aí 3 anos de iniciação para me tornar professora. Foram 3 anos, então. Foram 3 anos. Então assim, só para a gente não pular essa parte, você falou que enquanto você recebia as sessões de frequência, lá no começo, você sentiu Sim, uma transformação em você. sim, Você pode sim. falar um pouco assim, como é que foi essa transformação? Foi a nível físico, a nível emocional, na sua vida? O que que isso mexeu com você que te chamou tanto a sua atenção? Tá. Porque eu sou terapeuta, né? Eu sou Você já psicóloga. trabalhava como terapeuta? Sim, sim. Eu sou psicóloga, sou terapeuta haitiana de formação acadêmica. Fiz um curso de formação no Rio como terapeuta haitiana. E a emoção sempre foi uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho e a gente trabalha muito isso. Dentro do trabalho de frequências, eu comecei a sentir que determinadas coisas que eu trabalhava muito em terapia, energeticamente ainda não estavam resolvidas. Ok. E eu comecei a sentir que essa mudança em termos energéticos consequentemente, uma transformação maior, mais profunda em termos da estrutura, dos traços, das defesas, né? Aham. É, as defesas de ego mesmo foram ficando mais fluidas, as coisas foram acontecendo de um outro ponto de vista. É, por exemplo, a relação com o companheiro, eu passava a ter mais paciência,
Tinha várias coisas que me incomodavam, mas a coisa, eu respirava e via o que eu queria dentro do meu coração, ao invés de simplesmente reagir defensivamente. Ok. Então eu acho que isso foi construindo, muitas coisas na minha vida foram construindo. E assim, essas mudanças que você está falando, elas são do ponto de vista enquanto você recebeu o trabalho de frequências ou você já inclui nisso um trabalho que você fez durante a formação para ser terapeuta de frequências? Eu acho que é tudo muito junto, Se sabe? confunde um então. Porque eu fiz só enquanto eu estava só como paciente de frequências, Aham, eu fiz sessões uma vez por mês. ok. Às vezes não coincidia com a data que a pessoa vinha aqui em Juiz de Fora. Então, assim, eu fiz 1 ano e 4 meses, mais ou menos, até eu resolver fazer o curso Ah, como terapeuta, nossa, entendeu? bastante tempo, né? E foi uma experiência muito linda, assim. Eu tive vivências dentro das sessões de frequência muito intensas, assim, muito fortes de percepções, de sensações, assim, nessa coisa extrafísica, né? Aham. E de conexões com mestres, com a minha guiança. Então, assim, foi muito forte assim, a vontade de ir fazer. Ah, E eu lembro que na época eu falei assim, gente, é uma coisa que eu não sei se eu vou dar conta, porque tenho filho pequeno e tem que ficar lá 15 dias sem trabalhar e tem que juntar o dinheiro para fazer. Eu lembro que eu falei assim, olha, eu quero. Então vocês me arrumem trabalho porque eu quero ir e vou privilegiar isso. E aí a coisa fluiu e realmente aconteceu, era o caminho mesmo, não tinha maravilha, outro então. jeito. Maravilha. E assim, do ponto de vista de professora de frequências, como é que foi a sua formação? Como é que você descreveria essa experiência de se tornar uma professora de frequências de brilho e a sua experiência dessa formação? Uhum, tá. Primeiro é um desejo do meu coração sagrado, porque a minha cabeça, a minha mente, ela não queria essa jornada, não. Não queria. Não, porque isso implicava muito tempo fora do trabalho, né? E eu trabalho como psicóloga também. Isso podia dar alguns problemas com pacientes. Ok. Tinha meu filho, que hoje está com quase 16 anos, mas então me ausentar durante 2 meses, 2 meses e meio na Bahia era uma coisa que eu falava, nossa, é demais, porque esse processo implicou em eu acompanhar o Efren, porque o Efren era a pessoa que era responsável pela formação dos professores na época que eu comecei a fazer o processo. E em todos os básicos que existiam no Brasil, eu deveria participar como assistente e fazer o meu caminho até que eu estivesse pronta para começar o meu processo dentro do trabalho como professora. E, e aí eu fui para essa jornada a contragosto da família um pouco, achando que era uma coisa meio louca, afinal de contas eu tinha um trabalho estabelecido, é, eu tenho uma respeitabilidade dentro do meu trabalho na cidade que eu moro e que eu trabalho. Mas eu falei assim, tá bem, mas é o que o meu coração manda e eu tenho que fazer isso por algum motivo, que eu não sei o que, por qual motivo é, mas eu tenho que fazer.
E aí eu comecei o processo. Foi um processo muito lindo, muito forte, que realmente eu pude entrar em contato mais profundo com a minha criança interna, trabalhar muitas questões em termos de defesas. Eu me emociono porque assim foi um processo realmente muito lindo à medida em que eu vou pensando nele para falar com você. Muita coisa da minha criança foi trabalhado nesse processo de forma que eu pudesse realmente ancorar uma certa sabedoria interna, uma confiança interna, uma crença na minha capacidade de realmente poder estar ali com uma turma e trabalhar com essa turma, porque é muito diferente do meu trabalho no consultório com uma pessoa só de cada vez. Então a gente trabalha com grupos, isso é muito diferente. Enfim, trabalhei muitas questões assim, de poder estabelecer os limites, de poder acolher as emoções, de ter uma compaixão profunda comigo mesma, porque eu tive que ter muita compaixão comigo mesma e muita compaixão com o outro. E assim, o processo foi muito forte. Eu aprendi muito com a Efren, em muitos níveis. Aprendi muito com cada círculo, com cada pessoa dentro dos círculos que eu participei, inclusive você, como assistente. Porque testemunhar a pessoa despertando para a própria luz era uma emoção muito linda para mim. Então, assim, cada vez que eu participava como assistente, eu sentia isso de uma forma tão intensa que eu falava assim, gente, eu quero fazer parte desse processo, de poder trazer as pessoas para poder testemunharem a sua própria luz, para poder ancorar a sua própria luz dentro de si mesmas. Então, cada vez mais me motivava a conseguir caminhar nesse sentido, né? Os desafios nesses 3 anos foram muito grandes, em vários sentidos, mas assim, eu sempre tive uma guiança muito forte, uma proteção muito grande dos mestres para que eu tivesse realmente nesse caminho, né? E uma das minhas experiências, no primeiro grupo que eu fui assistente, eu tive vontade de parar como assistente e dizer, eu não preciso disso, eu quero ir embora. E aí, numa das formações, que é um trabalho que a gente faz de meditação dentro da geometria sagrada, eu pedi a guiança aos mestres que, se fosse para estar ali, que eu realmente tivesse um sinal muito claro, porque senão eu ia embora naquele dia. E aí, era Miklos que estava sendo o líder do curso. Quando ele disse, leva sua atenção à pessoa à sua frente, Kuan-Yin veio na minha formação e disse que todas aquelas pessoas, eu senti a presença de muitos seres de luz, todas aquelas pessoas eram o suporte que eu tinha para estar ali. E eu duvidei e disse, eu estou ouvindo isso dentro da minha cabeça, isso não pode não ser verdade, isso é defesa do meu ego, eu não sei se eu preciso realmente estar aqui. E aí ela me disse, você vai ouvir uma música e essa música é para você. E aí uma pessoa começou a cantar a música que falava do amor da mãe por uma filha. Era uma música maravilhosa. E uma pessoa do meu lado da formação começou a cantar uma música pedindo a vários santos todas as virtudes para as crianças. E ele disse, depois que essa música ele cantou para mim,
Então foi um processo muito lindo. E depois que eu vivi isso, ela disse para mim: você tem que compartilhar toda a sua experiência. E eu, como assistente, achava que a gente não podia partilhar a experiência. E eu disse: eu não posso. Ela disse: você vai partilhar toda a sua experiência. E à medida em que eu ia partilhando essa experiência, chorando copiosamente, porque eu chorei muito nesse dia, eu nunca tinha sentido tão fortemente a presença de tantos seres junto comigo, da forma como foi. Depois que eu partilhei a experiência, a pessoa que tinha cantado a música, ela disse: é verdade, eu digo para você que é verdade. Kuan-Yin, eu senti o amor de Kuan-Yin através de mim e era para você. Então, assim, isso me deu uma força enorme para que eu pudesse estar ali naquele lugar, enfrentando todos os desafios que eu tinha que enfrentar. Porque não foram poucos, foram muitos. Mas eu sabia que eu tinha muito suporte e muita ajuda para estar ali naquele momento. Então, assim, eu honro muito o meu caminho nesse sentido. Honro cada experiência que eu tive, cada círculo que eu participei, porque realmente contribuíram para que eu trabalhasse muitas partes minhas dentro desses círculos e realmente apropriasse de mim de uma forma muito especial para que eu pudesse liderar o meu primeiro grupo, que foi uma experiência muito linda para mim também. Parabéns por esse caminho tão lindo, né? E por ter honrado ele. Sim. Parabéns por isso. E assim, outra pergunta, como é que você descreve o trabalho de frequências para alguém que nunca escutou a respeito dele? O que você diria para essa pessoa? Eu vou te dizer um pouco o que eu falo para os meus pacientes quando eu apresento o trabalho para eles, tá? Acho que de alguma forma eu falo de uma forma tão empolgada que quase todos têm vontade de experimentar o trabalho e me dão ok para experimentar o trabalho. O que eu digo para eles é que no nosso corpo circula uma energia. Essa energia, os chineses, os hindus já conheciam essa energia. E o Reich também falava dessa energia, que é a energia Orgon. Quando eu falo da frequência, eu digo que além dessa energia, existe uma energia que é a energia do nosso eu superior, que nos liga com o nosso Deus interno, com essa centelha divina que nós temos dentro de a gente, que nós somos. E que quando você faz o trabalho de frequências, ou quando você aceita fazer o trabalho de frequências, você está dando o ok para que essa energia entre dentro de você. Que essa energia se alinhe com você de uma forma mais profunda. Que você possa se alinhar com esse Deus interno. E trazendo uma energia de quarta e quinta e sexta dimensão. Então eu funciono abrindo a porta para que essa energia entre. E essa energia vai fazer um movimento dentro da pessoa. À medida em que isso vai causando esse movimento, as densidades vão saindo. E as densidades são as emoções, são as doenças que estão ali com o terreno fértil, exatamente por causa dessas emoções que estão retidas dentro do corpo. Por todas as histórias que a gente viveu enquanto desde dentro da barriga. E se a gente acreditar em vidas passadas, determinadas histórias ainda vêm com a gente desde outras vidas. Então, à medida em que a gente vai trazendo essa energia, essa ligação com o seu Deus interno, ela vai acontecendo de uma forma mais profunda. Com isso,
a vida fica mais fácil, mais fluida. Você passa a ter insights a respeito de quem é você, de entender que você é muito mais do que a Tânia, do que o José Neto, do que o fulano, porque a gente tem uma conexão que a gente perdeu há muito tempo. E essa conexão, ela precisa de ser reconstruída dentro da gente, que é essa conexão com o nosso coração, que é a conexão com o nosso Deus interno, aquele que vai nos guiar em direção ao que realmente a gente precisa fazer dentro desse plano terreno. Criar essa possibilidade de transformar a gente primeiro e, consequentemente, as relações que a gente vai estabelecendo. Eu acredito muito no trabalho de autoconhecimento. Aliás, eu acho que as grandes transformações no mundo, elas têm que passar por dentro, porque o mundo está tudo aqui dentro da gente. A gente tem tudo dentro da gente. Então eu acredito que se a gente não vai dentro da gente profundamente e encontrar essa verdade de quem a gente é muito difícil a gente realmente conseguir descobrir o que a gente veio fazer aqui nesse planeta, o que a gente tem prazer em fazer realmente, porque às vezes os prazeres são muitos, né? Assim, a vida chama a gente para muitas atividades que são prazerosas também, né? Mas realmente tem algo que quando você encontra, que você sente que aquilo é o que você precisa fazer, todos os sacrifícios, não digo sacrifícios, mas todas as questões que você tem que enfrentar, os desafios, tudo fica muito fácil de você lidar, exatamente porque você tem uma certeza tão grande que aquilo que você está sendo guiado a fazer é o correto para você, que não te deixa dúvidas. E é interessante que a minha sensação é de que quando isso acontece, o universo inteiro conspira. Ele se abre para que realmente as coisas aconteçam. Os livros cheguem na sua mão, as pessoas cheguem através de você. Tudo, absolutamente tudo, flui e cai no seu colo. Exatamente porque você está sintonizado com essa verdade maior, que é o nosso ser, de luz que nós somos, que todos nós somos, né? Bonita essa explicação. Não tem como não fazer depois dela, né? Mais ou menos. Algumas pessoas não ficam um pouco... Ainda tem uma certa restrição, Sim, né? tem uma questão de confundir um pouco com a religião, né? E frequências de brilho não tem a ver com religião. Frequências de brilho tem a ver com a espiritualidade em você, através do profundo autoconhecimento que você tem de você mesmo, essa possibilidade de profunda reflexão de você com você mesmo, com as suas questões, e descobrindo essas verdades e se guiar através do seu coração sagrado. Isso é que vai fazer com que você se reconecte com a divindade do seu ser. Okay. E, consequentemente, como todos somos um, com essa energia criadora, os mestres, os anjos, né? A presença de Mãe Maria muito forte na minha vida, né? Da energia crística também. Eu sinto isso muito forte no meu trabalho, né? Durante as sessões que eu vou fazer nos meus pacientes, né? Que me emociona muito profundamente. Então, assim, quando a pessoa entende que não tem a ver com uma religião específica, que não tem a ver com o espiritismo, que não tem a ver com o catolicismo, que não tem a ver com
com nenhuma religião, a pessoa entende isso, aquilo faz uma diferença para ela. E às vezes ela aceita o trabalho, né? Mas eu honro a escolha da pessoa. Eu brinco que eu falo assim, ser terapeuta haitiana é o que eu sei ser. Não adianta, porque se você veio me procurar, é para tratar dentro dessa linha. A frequência, se você tiver disponibilidade para se abrir para essa ferramenta, é você quem vai me dizer, eu quero, e quando a pessoa quer. Ok. Agora, se você não quer, tá tudo certo também. Eu vou te trabalhar dentro de uma perspectiva haitiana, né? Ok, tá ótimo então. É muito esclarecedora essa questão da religião. Acho que você colocou da melhor forma que eu podia pensar. Realmente fez um ótimo esclarecimento para quem está escutando. E assim, uma situação hipotética, se uma pessoa ela fez uma sessão de frequências de brilho e ela gostou dessa experiência da sessão e ela soube assim do curso do nível básico e está na dúvida se vai ou se não vai para o curso, o que você falaria para essa pessoa? Será que o curso é só para quem quer ser terapeuta? Será que serve assim para qualquer um? O que você falaria para essa pessoa? Olha, o curso de frequência de brilho, ele é um curso que, se você tiver vontade de entrar dentro de você profundamente, porque as energias do curso promovem uma profunda transformação interna. Se você tiver vontade de se conhecer, de estabelecer uma conexão com você mesma, se você tiver vontade de se aproximar e se apropriar mais de você mesma, mesmo que você nunca faça uma sessão de frequências em alguém, eu acho que seria aconselhável. Eu falo que é um excelente investimento em você mesmo. São muitas horas de terapia em grupo e se você for fazer a conta, a hora de terapia sai muito barata. Se você for computar tudo, inclusive passagens, tudo. Foi essa conta que eu fiz quando eu comecei a fazer o curso. E aí, quando eu fiz a conta, eu falei assim, gente, não é tão caro assim pelas horas de trabalho que tem. E o tanto que é possível de você transformar. É claro que aquilo é um primeiro momento, muita coisa vai ser trazido à tona e muito material para que você possa ir continuando no processo de autoconhecimento. Porque é nisso que eu acredito. Então, assim, eu não vejo a frequência com essa coisa assim, ai, que lindo, é um trabalho religioso ou um trabalho que vai me conectar com Deus. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é um trabalho que vai te conectar profundamente com o seu Deus interno e, consequentemente, à medida em que você se conecta com o seu coração sagrado, você se conecta com o divino, com essa energia criadora, com os mestres, mas eu acho que parte através do autoconhecimento, porque com as nossas defesas de ego, como a gente tem, se a gente não consegue trabalhar essas defesas de uma forma que elas fiquem mais fluidas, mais frouxas, e você realmente tenha consciência de em que momento usar essa defesa, em que momento você está embarcado nela, sem nem perceber que está na defesa, quanto mais consciência você tem do seu funcionamento, das suas defesas, de como que você lida com as coisas na sua vida, como você reage às situações, quanto mais você tiver essa clareza, tanto mais você tem possibilidade de transformar profundamente a sua vida num nível impressionante o quanto que a consciência pode fazer uma transformação profunda na vida da gente.
Porque, por exemplo, na relação com o filho, quando você vai ficando muito irritada com o filho, eu tenho um filho, né? Então, por exemplo, vou dar esse exemplo. Se eu vou ficando muito irritada com ele, por causa de algum comportamento, eu paro, respiro e vejo o que é meu que está dificultando, que está fazendo com que eu entre na irritação. Normalmente é alguma dificuldade de estabelecer ou algum limite ou alguma questão que está me desagradando e eu estou com dificuldade de dizer claramente isso não está legal. Então, quando eu tenho essa clareza, eu tomo a atitude. E aí eu não preciso de explodir, eu não preciso de me irritar, eu não preciso de brigar com ele, eu simplesmente preciso de me posicionar. Quando eu me posiciono, e tem as consequências, obviamente, se ele não cumpre aquilo que está sendo estabelecido, combinado, a coisa flui. E isso com relação às pessoas, com relação a pacientes, com relação na relação com as pessoas de modo geral. Eu acho que isso se dá a partir do momento em que eu acredito muito no amor como uma forma de você estar trabalhando dentro do processo terapêutico, dentro do processo da frequência como professora. Eu quero ser uma pessoa que estou ali, mas dentro da amorosidade. Eu vou colocar os limites que são necessários, que são pertinentes, mas dentro da amorosidade, porque é nisso que eu acredito. Ok. Então, eu acho, acabei fugindo um pouco, né? Mas assim, Tudo bem, não tem problema. mas eu sinto assim que a pessoa que sente o chamado para fazer o curso, se ela sente o chamado, vá. Porque algo está esperando ela ali, de muito importante, de muito Sagrado, tal. sagrado. O sagrado no sentido de que é um encontro com ela mesma, nesse sentido. Então, assim, se a pessoa tem o desejo, vá. E eu sinto isso, assim, quando eu resolvi ir, eu consegui o dinheiro para ir, porque eu nunca pensava que eu ia ter esse dinheiro dessa forma, como aconteceu, de eu conseguir juntar todo o dinheiro para ir. Eu saí de lá já sem um centavo para fazer o nível 2, o avançado, mas eu já saí de lá com a minha inscrição feita, porque eu sabia que eu tinha que ir. Então a coisa flui. E eu fui em dezembro para fazer o avançado, com tudo pago, todo o dinheiro já estava ok. E acredito que isso é assim com todo mundo. Se você vai conectado com o seu coração, tudo abre para que as coisas aconteçam. Tá certo. E, assim, é possível um grupo de pessoas se organizarem e te convidar para você dar o curso na cidade dessas pessoas? É possível que você leve o curso dessa forma? É possível sim, a gente teria que estar organizando, porque são muitas questões que envolvem um curso básico de frequências, né? Uhum. Tem um lugar assim que tem que ter um salão bem espaçoso para que as vivências possam acontecer. Tem que ser um lugar que tenha acomodação para as pessoas dentro desse espaço fechado. As pessoas não é um regime residencial. As pessoas têm que ficar juntas nesse grupo, porque acontecem muitos processos durante o período do curso, e não é bom que as pessoas saiam do lugar, né, enquanto estão fazendo o curso. Principalmente o básico, que é o início de tudo, muita novidade, é um nível que tem muitas energias diferentes, a cada dia são energias diferentes que vêm trabalhar com a gente, então é um processo muito, muito profundo, muito transformador. Okay. Para mim foi um divisor de águas na minha vida, o nível básico de frequências de brilho.
Ok. E você, então, atua como professora e você atende também com frequências, né, em Juiz de Fora. Sim, atendo. Você quer deixar o seu contato, o seu e-mail, assim, se alguém estiver escutando essa entrevista, entrar em contato com você, tanto para te levar em algum lugar para dar o curso, quanto para talvez buscar um atendimento de frequência com você em Juiz de Fora. Sim, tá ok. O meu e-mail é tanialacerda44@gmail.com e, e eu tenho um telefone no consultório que é 32 3216 6830. Tá ótimo, então. Então fica o contato. E aí, assim, a gente já está encaminhando para o final. Você quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, mas que queira falar alguma coisa? Tá. Eu vou só dizer que eu tenho um curso básico agendado para julho do Ó, ano que vem. Ele vai acontecer em Partido Alferes, no estado do Rio de Janeiro. E vamos ser eu e Efrem que vamos dar o curso juntos. legal, parabéns. É. E, e quem tiver disponibilidade, quem tiver vontade de estar junto nessa jornada, será muito bem-vindo. Bom, fica o convite. Eu sou Ok. suspeitíssimo para falar. Eu também. Então tá bom, Tânia. Muito obrigado. Então, assim, adorei falar com você. Acho que esclareceu muita coisa para quem está escutando, para quem for escutar a entrevista. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade. Obrigada a você pelo convite. Então tá bom. Até mais, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok,